Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? É, Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pessoal, na última aula, né, eu já fiz a correção, tá? A Célia, a monitora Letícia, né, avisou que eu fiz a atualização, tá? Que nos dias, quer ver, ó? Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, ó. Porque nos dias 4 vocês já tiveram, né? Eu até vi aqui, já vi os quatro momentos presenciais, os três, né? Desculpa, né? O do dia 9, do dia 10 do 4 e do dia 11, tá? Já tá aqui, eu ainda não fiz o lançamento da nota, mas ele já tá aqui, fica tranquilo, tá? Daí, no cronograma anterior, eram para vocês terem, né? Vocês tiveram aí no dia 9, dia 10 e dia 11, né? Era para vocês terem no dia 16, 17 e 18, tá? Só que 18 a gente tem o feriado, né? Então ele foi colocado lá para o dia 23, 24 e 25. Então nessa semana aqui, né? Amanhã na quarta-feira, nem na quinta e nem na sexta. Na sexta, obviamente, por conta do feriado, né? Vocês não vão ter o momento presencial. Então, o do dia 16 ele passou para o dia 23, do dia 17 passou para o dia 24 e do dia 18 passou para o dia 25, tá bom? Aí já está corrigido aqui na plataforma, tá? Já está tudo ok aqui. Agora com os avisos já feitos, né? Na última aula, que foi a aula inaugural aqui, né? é, eu dei o exemplo, né? O do porquê que a gente precisa de um. Eu vou até abrir aqui os livros aqui, são dois, tá? É o volume um. Caso vocês necessitam curtir de manobra. Foi até, quer ver? Acho que foi do livro 2. Mas vamos falar de alguns dispositivos aqui de manobra, ou falar da página que vocês vão encontrá-los, que é do motor, que a gente vai precisar para a próxima atividade. Isso mesmo, motores, dimensionamento, beleza. Então, na aula passada, eu expliquei o porquê que o motor elétrico precisa de toda uma parafernália, né? Preci- Precisa de desculpa, gente. Precisa do contator. O contator, na verdade, ele é o equivalente ao contato elétrico do interruptor de uma lâmpada, né? Ele é um contato elétrico robusto, ele tem mais partes, né? Tem parte móvel, né? Igual eu mostrei aqui. Só um minutinho. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu até mostrei aqui, ó, que aí o contator, na verdade, ele tem, né, parte metálica suficiente que suporta a corrente de partida. Por isso que nós precisamos do contator, porque a botoeira, né, nós somos levados a pensar que a botoeira lá no, né, a parte o normalmente aberto, normalmente fechado, né, justamente o aberto é para a gente ligar e o fechado é para a gente fazer o desligamento, né? E no aberto tem o selo, né? Então, assim, nós somos levados a acreditar que a botoeira é que é o interruptor, mas na verdade ela só vai acionar
o contato metálico do motor que vai suportar as 8 vezes a corrente nominal, né, ali no transitório, vai ser a ferragem aqui do contator, tá? Então, por conta disso, por conta da máquina elétrica em modo motor ter uma necessidade, né, de ela vencer a inércia, e essa corrente elétrica ela vai num valor de 8 vezes, às vezes até 10 vezes a nominal, mas a maioria das bibliografias aí, né? Eu até, ó, esse aqui, o Fundamentos de Máquinas Elétricas do Chapman, ele afirma que é 8 vezes a nominal. O do Mamed aqui, ó, Instalações Elétricas Industriais, a sexta edição também, né? Ele fala isso, né? Aí, baseado, né, nesse primeiro start aqui, a gente já vai fazer a análise da atividade um, tá, pessoal? Inclusive, ah, a atividade um é porque antigamente ela estava no formato discursivo. Colocaram dessa vez aqui como um formulário. Beleza. Para a gente não. Entendi aqui. Para a gente não se limitar. É porque eu preciso desenhar aqui em cima, tá? Eu peguei aqui, ó. é, Deixa eu só baixar lá a situação de aprendizagem, a SAP 1, né? Vamos criar a nossa pastinha de atividades. Vamos já baixar a SAP 1 aqui. Ok. Deixa eu apagá-la daqui. Como é um questionário, ele é automático, né? Então ele tem, pelo que eu vi aqui, são 18 perguntas aqui. Aí o que que eu fiz? Eu compilei essas mesmas perguntas aqui, ó, é, no nessa apresentação aqui, tá? Tá vendo? Aqui é o desenho aqui é o mesmo, ó. É isso mesmo, ó. Aí a gente vai fazer aqui, né? Depois eu vou mudar o formato de como ele está no formato aqui de. Tem até as alternativas aqui, né? Eu não consigo desenhar na aqui no na tela aqui, aí ficaria melhor. Mas são as mesmas, eu vi aqui que são as mesmas atividades. Eu vou até dar uma passada aqui só para ter certeza. É isso mesmo, as mesmas questões. Tá certo. É isso mesmo. Aí depois ele vai vir para essas aqui, ó. É isso mesmo. Não, então eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, que aí a gente vai fazendo, né? Ok.
Vamos começar aqui. Então, o auxiliar de manutenção, né? Isso aqui eu estou lendo, eu transcrevi para cá a situação de aprendizagem, tá? O que está escrito na situação de aprendizagem, né? Então, o auxiliar de manutenção elétrica Matheus, né? Da empresa Pneu Bom, eu estou aqui verificando aqui só para ter certeza que eu. Isso mesmo. Auxiliar, né, em manutenção elétrica Matheus, da empresa Pneu Bom, foi designado através de seu supervisor de manutenção Roberto, né, a realizar um serviço em um painel elétrico, né, e de motores, né, painel elétrico e os motores de uma nova máquina recém-chegada à empresa lá a pneu bom, né? Então a orientação é que isso aconteça sem atrasos para não prejudicar o setor de produção, que devido ao grande sucesso de vendas de seus pneus, né, principalmente remold, né? Remold aí alguns estão com preço competitivo e eles são até bastante duráveis, né? Eu estou falando isso por conhecimento de causa aí, né? Eu comprei alguns aí já há um tempo, eles estão durando até bastante, né? É, ampliar as vendas, né? Sua capacidade produtiva e para isso precisa que a nova máquina seja entregue, né? Porque tem uma máquina aí que ela pega borracha ali, principalmente o pneu ali, que ele vai revitalizar, e ele aplica uma nova capa por cima daquele pneu. Aí a máquina, ela vai ter o desenho exato do pneu ali. Beleza. Matheus ficou responsável primeiramente em conhecer todos os dispositivos presentes no painel elétrico, assim, logo em seguida os motores, né? Isso porque a máquina não funcionava, né? Então vai ocorrer um enorme trabalho e, consequentemente, a empresa não vai ampliar sua capacidade produtiva, né? Já que a máquina é montada em outra planta industrial, ocasionando aí uma situação desagradável. É, Aí, diante disso, né, Matheus foi encaminhado até a nova máquina pelo seu colega André, um técnico em eletrotécnica com muita experiência, né, na empresa, e a partir disso colocou Matheus diante desse desafio ao realizar essa solicitação de serviço, né? Chegando ao local, Matheus deu início, primeiramente, ao painel elétrico, conhecendo todos os dispositivos, né? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de abordagem aqui, principalmente por curso de eletricista industrial, né? Nós falamos que é o reconhecimento de materiais, tá? É, Através de diagramas, né, conforme exigências de normas estabelecidas, e assim os cabos difusíveis, disjuntor, relé térmico, botoeira, os sinalizadores, temporizadores, né, contator e transformador, foram devidamente verificados e atendidos e entendidos, né, através de suas funcionalidades. Logo em seguida, Matheus chegou até os motores, onde então foi verificado que se tratava de motores trifásicos, possuindo de 6 a 12 contatos de ligações, né, e assim compreendido seus tipos de ligação em estrela e triângulo, né, referente a cada tipo de contato. Então, basicamente o formulário aqui, ele faz essas perguntas aqui, né? Quantos dispositivos nós temos aqui nesse diagrama, né? Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Se a gente for contar aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui ó, nós temos um dispositivo, ó, esse o F1 é o fusível, então já vamos contar um dispositivo, o F7 aqui é o relé térmico. Agora, o S0 aqui, ó, é a botoeira, né? Já o terceiro dispositivo é a botoeira é, é,
ela nessa configuração aqui NF, né, ou NC, né, o normally close, né, ou normalmente fechado, ela é fundamental porque quando eu ligo o motor aqui pela botoeira S1, né, que já é outro dispositivo, ó, seria o quarto. Então nós temos uma botoeira que desliga, normalmente fechada, e uma que liga aqui, né, normalmente aberta. Então, justamente, ela está aqui no normalmente fechado, porque depois que eu faço a ligação aqui, né, a mola retorna. Daí essa energia vai ser o quê? Vai ser mantida pelo selo aqui, né? Na contatora. Mas a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Isso é apenas uma ligação. Isso aqui não é um dispositivo. Na verdade, vamos dizer assim, o quarto dispositivo aqui, ó, seria a bobina. A bobina é essa parte aqui, ó, do contator. Na verdade, é uma parte, né? O contator. Até colocar ele aqui na tela aqui, né? Só para a gente analisar ele aqui, ó. O contator, essa parte toda aqui, ó. Nós temos os contatos, né? Um dos contatos aqui, ó, o de final 3 e 4, né? Significa que é normalmente tudo que termina com 3 e 4 é normal aberto, tudo que termina com 1 e 2 é normal fechado, tá? O primeiro número é para dizer que é o primeiro contato aqui né, da chave contatora. Então, por exemplo, o segundo contato é o 23, 24, né? O 2 que é para dizer que é o segundo contato, e o 3 e o 4 que é para dizer que é o borne, por exemplo, o 3 é o borne superior do normalmente aberto, e o 4 seria o borne inferior do normalmente aberto na contatora. Então, isso aqui é o conjunto inteiro. Obviamente, a gente não tem aqui a casca dela. Quer ver? Deixa eu pegar a parte de frente aqui da contatora. Eu só peguei a botoeira, ou só a. Ó, peguei um aqui muito boa aqui, ó. Peguei do livro aqui, ó. Então, essa aqui, ó, é a contatora fechadinha, bonitinha. Aqui do lado esquerdo aqui é a contatora aberta, né? Então, ó, o K1, né, seria o primeiro contato aqui da contatora. A bobina é a parte que fica aqui dentro aqui, né? Então, tanto, né, o K1, mesmo porque, ó, tá vendo que tá escrito K1 no contato auxiliar e K1 em cima da bobina, né? Simbolizando que é a contatora, tá? Beleza? Então, esse é o quinto, seria, né, o quinto dispositivo. E agora, o sexto e último dispositivo é novamente um fusível. Então, quantos dispositivos, agora que eu não preciso mais, se eu precisar aqui, eu colo eles novamente aqui, tá? Então, quantos dispositivos que eu tenho, né, nesse diagrama aqui de comando, né? Nós temos 6 dispositivos aqui, ó. Dois fusíveis, né? Um fusível de entrada e um fusível de saída. O relé térmico, o botão para desligar, né? No modo normalmente fechado, o botão para ligar no modo normalmente aberto e a contatora, evidenciando no diagrama aqui de comando, né? O selo, né? Que é o simbolizado aqui pelo 13 e 14, e a bobina, né? Energizada aqui.
né, simbolizada pelo o contato superior da bobina aqui, né, o A1, e o inferior, o A2, tá? Beleza, então primeiro aqui eu vou ficar olhando aqui deixa eu ver qual que é a segunda pergunta, né? Qual o primeiro componente? Ah, o que são? Acha melhor eu ir para. Eu queria mostrar aqui no. Que aqui eu consigo desenhar. Ah, eu tô na questão 12, disfarce aqui. É que eu prefiro que aqui eu consigo desenhar. Quero ver se está na sequência certa aqui. Só um minuto, pessoal. É isso mesmo. Quantos dispositivos possui, né? São 6 dispositivos, isso mesmo. Qual o primeiro componente? Ah, não, tá na sequência certa aqui. Graças a Deus. Vou continuar aqui. Qual o primeiro componente está identificado no comando elétrico, né? Então, o primeiro aqui é o fusível. Vamos lá. Os dispositivos são 6, tá? Qual o primeiro componente está identificado no comando elétrico? É o fusível. A segunda questão aqui, ó, a terceira, desculpa. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo identificado no comando? A gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Eu poderia muito bem analisar de cima para baixo o diagrama, né, como de baixo para cima. Geralmente, né, pelo menos nos livros e nos desenhos que a gente faz aí de circuito de potência, circuito de comando, geralmente é de cima para baixo, igual a gente escreve aqui, né? A gente escreve da esquerda para a direita, né? Os japoneses lá escrevem da direita para a esquerda, né? Então é de cima para baixo, tá? Então, seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo identificado no comando? Então, o segundo aqui é o relé térmico, né? Esse aqui que tem os contatos característicos, né? O 95 deixa eu aumentar aqui, né? O 95 e o 96 aqui, né? Então, o C aqui, né? É o relé térmico, tá? Vamos ver o próximo, é o número representado por 95 e 96, o que são? São os números, eu não vou escrever aqui não, né? Porque senão vai ficar muito pequeno, mas são os números, né? O 95 significa o borne superior aqui do relé, né? Térmico, né? Aí 95, borne superior do relé térmico. E o 96, o borne inferior do relé térmico, tá? O próximo aqui, ó. Qual o terceiro dispositivo identificado no comando elétrico? Ele está seguindo a sequência de cima para baixo. Então, o terceiro aqui é o S0, né? É a botoeira, né? A botoeira. Tem livros que chamam simplesmente botão. Teve uma vez que um aluno colocou interruptor. É, É problemático nós identificarmos uma botoeira como interruptor, porque quando eu falo botoeira, eu sei que ela tem um retorno por mola. E ela tem geralmente 4 contatos, né? O contato que é o normalmente aberto, né? Que tem o final 3 e 4, e o contato normal e fechado, que tem o final 1 e o 2.
Então, dependendo se eu quero essa botoeira para desligar um equipamento, eu vou ligar nos contatos 1 e 2. Se eu quero acionar um equipamento com auxílio da contatora, né, porque a contatora tem a parte de barramento robusta, né, para suportar 8 vezes a corrente nominal, então eu vou ligar essa botoeira, né, na posição normal, né, normal aberta, tá? Então, o terceiro aqui, né, é o S0, né, a botoeira, e ela tá, né, na posição N NA, né? Ou NO, né? N-Open, dependendo aí. Se tiver NO aparecendo ser N0, né? É normal aberto. Aí sempre você vê lá nos números, né? O número na parte de cima aqui é o 1, né? Na parte de baixo aqui é o 2, né? Que a botoeira vai estar assim, né? Vai estar do jeito que está mostrando aí, né? Vai estar aqui linha reta aqui, né? Aí você tem você desenha aqui como se fosse o desenho do interruptor, né, lá no diagrama, né, no diagrama elétrico. Só que aí você faz esse símbolo aqui, ó, essa parte fechada aqui, né? Aí isso aqui é normal fechado, né? Então você simboliza como 1 e 2, né? Aí do mesmo jeito, né? Ela aberta aqui, né? Você faz a alavanca como se fosse interruptor, né? Só que deixa ela o quê? Ela aberta e você coloca a numeração para indicar que é normal e aberto. Então você desenha semelhante ao interruptor, mas lembre-se que é uma botoeira. Quando é botoeira, ela tem retorno por mola, né? Tanto para o módulo, né, o borne superior e inferior por normalmente fechado, quanto o superior e inferior por normalmente aberto, tá? Qual que é a função desse terceiro dispositivo, né? É ligar, né? É desligar, né? Na posição normal aberto, é desligar o circuito, tá? Próxima pergunta aqui, ó. Quais os números finais que representam um contato normal fechado? É o um e o 2. 1 e 2, ó. Tá vendo? Ó? Tudo que é fechada aqui, ó, 1 e 2, ó, por exemplo, a bobina, né? A bobina, quando você coloca no borne inferior, superior e inferior aqui, né? A mola vem e, né, na hora que você liga nela, ela vem e, e trava no núcleo ali, né? Ele fecha como se fosse um transformador. Qual o quarto dispositivo identificado no comando elétrico, né? É uma botoeira, né? Botoeira S1. Ó, o quarto aqui, ó. Qual a principal função desse quarto dispositivo, né? É desligar, né? Ligar, desculpa, né? Ligar o motor, tá? Ligar o motor elétrico. Com auxílio o quê? Do selo. Aí na hora que você aperta aqui, aí ele volta com retorno por mola, né? A energia também, na hora que ele fez isso, ela jampeia aqui, ó, no contato normal e aberto. E aí, como ela vai manter a energia aqui, esse normal aberto vai se tornar normal, ele vai se tornar fechado, né? Forçadamente, tá? Se ele fosse fechado, ele ia abrir, né? Forçadamente. E aí nem ia ligar, né? O circuito, né? O circuito também ele não ia ligar. É por isso que tem que ser normal aberto, para ele inverter a função. Ligar o motor, né? Ligar o acionamento aí, né? Todo número terminado em 3 e 4 significa que no comando elétrico ele está o quê? Normal, NA ou NO, né? N-Open, normal aberto. Qual o quinto dispositivo identificado no comando elétrico?
É, aqui, ó, você pode dizer que é a bobina, viu? É a bobina. Porque esses contatos aqui, ó, é a bobina K1. Tá vendo? Ó? Tanto que no contato auxiliar aqui para o selo, né? Tá escrito K1 porque ela está relacionada ao contator que representa ele, tá? O que são A1, né? É o contato superior, né? O A1 é o contato superior da bobina e o A2 é o contato inferior, né? Essa aqui, minha letra aqui, acho que vai ser melhor eu fazer depois essa apresentação digitando aqui. Após energizar a bobina do contato K1, né? Que contato garante o pleno funcionamento desse dispositivo aqui, né? É o normal aberto. Ele que garante. Na hora que eu fecho aqui, ó, que eu ligo a botoeira e aí ela retorna a mola dela. Ela não é igual interruptor, uma alavanca, né? Que ele fica na posição final, né? Você clica e a bobina vai e retorna. Aí na hora que ela retorna, abre o circuito aqui, só que o contato auxiliar aqui, o normal aberto, né? Ele vai, o normal aberto ali, ele vai ficar fechado enquanto está energizado. Aí só depois que você clica no S0 que ele vai ficar aberto, tá? É, qual o sexto dispositivo nesse comando elétrico? Aí é o fusível F2, né? Fusível, fusível, né? F2, beleza? Vamos lá para. Tem esse exercício lá. Analise e identifique os nomes dos dispositivos, né? Eu vou até pegar uma cor aqui que se destaca. Aqui, ó, o F1, F2, F3, F4 são os que? Os fusíveis, né? Aqui, ó, é o contator. É o contator K1. Essa parte aqui, ó. Essa parte que você acopla na parte de baixo do contator aqui é o relé, relé térmico. Aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui que eu acabei riscando. Aqui são as botoeiras, ó, tá vendo? Um e 2 quer dizer que, se eu não me engano, acho que esse desenho deve ter sido feito no Cadicimo. Um e 2 é a botoeira, né? Essa aqui é o normalmente aberto, o fechado, desculpa, né? É o de desligar, né? Normal fechado. E o final 3 e 4 é o normal aberto aqui, né? Então, é a botoeira. Aqui nesse roxo ficou horrível, né? Botoeira, né? Normal fechado, normal aberto. Aqui eu ligo esse motor e aqui eu preciso desligar ele, eu venho no painel e aperto esse daqui, né? Geralmente, ó, o para ligar tem até alguns aqui, ó, que ele vem com uma sinaleira, né? O próprio ato de você
acionar, ele energiza e ele tem um material translúcido aqui justamente para ele ficar ligado na hora e eu não precisar colocar um sinaleiro, né, para indicar que ele está ligado. Aí no painel, ou o normal é você ter um sinaleiro para indicar que ele está ligado, indicar que ele foi desligado, indicar que ele está rotacionando, por exemplo, no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? A sinaleira aí a gente pode utilizar para simbolizar muita coisa, né? Desde que você coloque a tag lá falando o que que aquele sinaleiro, aquela lâmpada significa, né? Aqui você tem o motor, né? O motor elétrico, beleza? Vamos pro próximo aqui, ó. Acabei que eu não, deixa eu tirar aqui esses. Vamos para a próxima aqui, ó. Aí demonstre desenhando, né, fazendo um traço, o fechamento em triângulo, mostrando quais as pontas, né, dos terminais aqui deverão ser feitos, né, deverão ser curto-circuitados aqui. Eu posso mostrar num único, né, num único, como é que fala aqui, né, num único desenho, mas se eu não me engano, pessoal, vixe, eu vim no errado aqui, ó. Rapidão aqui. Se eu não me engano, ele quer que eu mostre as fases, né? Ele ligando é, item a item. Se não me falha a memória, é isso. É isso mesmo. Ele quer que eu demonstre isso. Eu diminuir aqui, ó. Ligar em triângulo, pessoal, é eu ligar uma fase com a outra aqui. Então você vai ter lá no motor aqui, ó, é, esses números aqui, ó, que simbolizam, né, o contato superior aqui, o que vai entrar na bobina aqui, né? E o inferior aqui, né, que é o 3, o 5 e o 6, o superior, o 1, o 2 e o 3, e o 1 e o 4 aqui, por exemplo, eles estão curto-circuitados, é a bobina aqui. Então, para eu ligar eles em triângulo, eu vou ter que interconectar, né, as pontas. Eu vou mostrar em sequência aqui, ó, por isso que tem esses três desenhos aqui, né? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, ligar o Born 1. Aí geralmente o professor pega aqueles fiozinhos lá com um conector, aquele o banana, né? Para você colocar lá no painel. Então você interliga aqui, ó, o contato 1 ao 6, né? Depois de você ter ligado 1 ao 6, né? Você vai fazer o fechamento, que o triângulo é basicamente como se diz, o próprio desenho aqui, né? Só que aí, ó, por exemplo, os primeiros contatos que eu interliguei aqui, ó, vai ser um vértice do triângulo aqui, ó, por exemplo, o 1 e o 6, né? O próximo vértice do triângulo aqui, ó, o que que eu posso fazer aqui? Por exemplo, aqui, ó, eu posso ligar o 3 e o 5, o 2 e o 4, né? Vou fazer aqui nessa sequência aqui, ó, interligando, né, o 4
ao 2, né? Ou 2 ao 4, né? Como se diz, a ordem que você fala que não altera aqui, né? Então, vai ser, né, o contato 4 aqui, por exemplo, ao contato 2, né? Porque o 1 aqui, ele é comum, né? O 1 e o 4, eles fazem parte de uma mesma bobina, né? É até, ó, eu posso até colocar na posição. Desculpa, gente. Aqui, ó, 1 e o 6 aqui, ó. Aí aqui fica bobina, né, ó. Entendeu? Aí aqui, ó, 4 e 2 ou 2, né, o 2 e 4 aqui, eu vou interligar, porque eles são pontas de duas bobinas, né? Eu posso dizer que essa aqui é a bobina número um, essa é a bobina número 2, né? E essa seria a bobina número 3, né? Da fase 3. Fase A, fase B, fase C, ou fase R, S ou T, né? Então, ó, eu teria que o fechamento, né? O 4 aqui com 2, porque eles fazem parte, né? Da bobina 2 5, né? A bobina 2 5, né? Ela tem o Borne que vai ser interligada com 4 aqui, ó. Você pode fazer nesse triângulozinho para te orientar ali, né? E agora, para fechar né, com chave de ouro aí, o triângulo, né? Você vai curto-circuitar, né? O contato da bobina 2,5 aqui, né? Faz parte desse triângulo aqui, com o contato 5 dela com a bobina, a bobina 3 e 6, né? Contato 3 e 6 aqui. Aí ficou melhor representado aqui, né? Então você vem aqui, ó. Era para eu fazer sequência aqui, mas acho que só um desenho já é o suficiente aqui, ó. Então, o terceiro passo aqui, né? Vamos fazer aqui para ficar bonitinho aqui. Segundo passo, eu fiz isso daqui, né? E o terceiro passo, aí seria o 5 ao 3. Vou apagar aqui, ó, para ficar na sequência correta aqui, né? Aí aqui, ó, seria. Deixa eu colocar o nome das fases aqui, ó. Aí seria fase A, fase B e fase C, por exemplo. Então, para eu fechar o enrolamento em triângulo, eu tenho que basicamente, ó, interligar, não interessa, eu liguei um com 6 aqui, ó. No final eu poderia ter colocado, ó, o três com 4 aqui, por exemplo, ó. Vamos só para vocês entenderem aqui, ó. Eu poderia, ó, ter feito a mesma coisa só de forma inversa aqui, ó. Já muito aluno já fez quando ela era discursiva assim, ó. Aí ligou o 3 aqui com o 4. Aí, ó, o que que você tem que fazer, ó? Interligar aqui internamente, igual eu fiz, só que ao contrário, ó, de forma reversa aqui, ó. Eu fechei do mesmo jeito o triângulo, ó, só que eu uni, ó, o Borne 3 e o 4 aqui, ó, e esse triângulo eu desenharia ele, né? A numeração seria de forma diferente, né? Eu acho que por isso que o pessoal aí da pedagogia, né, deixou esses três desenhos justamente para você entender a ideia de sequência aqui, ó. Então, do 1 ao 6, né? Do 4, o 4 ao 2, essa é uma das opções, né? E do 5 ao 3, né? Eu poderia ter feito de forma
né, de forma inversa aí, tá? Vamos ver acho que falta duas questões, eu acho que ainda. Tô salvando aqui para eu depois lembrar que a gente já analisou aqui, ó. Aí, com base na aula presencial, né, demonstre a interligação aqui, né, fechamento em estrela, né? Então, do mesmo jeito, ó, no último aqui, o em triângulo, a gente curta-circuita aqui todas as três bobinas, né? Do mesmo jeito aqui, o, como se diz aqui, para a gente fazer a ideia aqui de ligação em estrela, né? Lembrando que o transformador, se a gente pegar lá na norma lá, ó, pois não, deixa eu ver aqui, tá. Ô, João, tudo bem? Aí você Opa. entrou só no finalzinho aí, ó. Pegando o final aqui. Ou eu que eu errei o horário aqui? Eu tô achando que eu acabei errando o horário aqui. Mas foi bom que pelo menos eu tô no final aqui. Ô, Davi, e aí, beleza? Pode Ué, perguntar professor, aí. Tá aberto aí. eu acho que foi você que errou o horário, que agora que vai dar 9 horas. Eu também tô achando. É porque nesse horário, agora que eu tô lembrando aqui, como eu não tenho treinamento hoje de NR10 e de CEP, aí Ah, como eu já tava na loucura aqui, eu já só fechei uma aula e já abri a de vocês aqui. Aí eu lembrei, eu falei, hoje eu tenho instalações industriais. Então dá foi nada não, isso. depois nós vê ali. Depois nós assiste ela. Então aqui, ó, no fechamento aqui, é porque ela tá no formato de formulário. Eu posso até revisar ele aqui, aproveitando que vocês entraram aí, ó. Tem problema não. Que essa última questão aqui, eu vi que ela tá formulário, é porque em outras turmas que eu ministrei essa atividade, ela tá na forma discursiva, tá? Aí eu até falei aqui da sequência, né, para fechar em triângulo aqui, né? Você tem essa opção, né, de curto-circuitar, por exemplo, o 1 com 6 aqui, né? Aí depois, né, da bobina aqui de fase, né, o 4 com 2 e por último, né, o 5 com 3. Aí você poderia também fazer o contrário aqui, foi o que eu estava falando agora há pouco. Eu não sei se o Davi ou se o João já tinha entrado aí, né? Eu disse que tem a opção, eu poderia ter fechado, né, de forma inversa aqui, né? Em vez de ter interligado um com 6 aqui, ó, eu poderia ter interligado primeiro aqui, ó, o 3 com 4, né? Aí depois, ó, o 1 com o 5, né? E o 2 com 6, ó. Eu teria o fechamento igual esse aqui da esquerda, da direita aqui, né, do vídeo. O fechamento seria o mesmo, né? Só que invertido aqui, fechado em triângulo. Aí tem essa outra opção aqui, eu vou deixar na que eu já fiz aqui anteriormente, né? Aí justamente, e eu deixei até os três desenhos que vinham na folha de formulário, né? Depois eu vou até dar uma olhada aqui como é que tá lá é porque é formulário automático. Eu vou ver como é que tá, se eles colocaram a sequência lá, né? Aí a próxima questão é o fechamento em estrela, né? Aí lembrando que o transformador, seja lá da indústria ou transformador aí da rua, né? No diagrama que a gente pega da concessionária, vai ter desenhado assim, ó, um círculo maior, um círculo menor. O círculo maior geralmente ele está em triângulo e o círculo menor ele está em estrela. Aqui seria a média tensão, né? O 13,8 kV, né? E aqui seria a baixa tensão, né? Em estrela aqui, a BT aqui, né? Por exemplo,
a fase em 220 volts. E geralmente ele está aterrado, né? Ele tem as bobinas aqui, onde você curto-circuita elas. Aqui ficaria a fase A, né? A fase B e a fase C. O quarto condutor, ele seria o neutro, né? Só que o neutro, ele é aterrado lá no poste, né? Então, para a gente ligar aqui, a gente tem duas opções. Ou a gente curto-circuita o 4, o borne aqui, né, com aqueles pino banana lá, né? O 4, o 5 e o 6, ou então a gente curto-circuita esses aqui, né? Aí aqui, né, para eu mostrar em sequência aqui o desenho, né? Aí você curte-circuita primeiro o 4 ao 5. Depois de curto-circuitado aqui, né, o 4 ao 5, você vai curto-circuitar o 5 aqui ao 6. Aqui você já fez o fechamento em estrela, né? Então aqui seria a bobina da fase A, aqui seria a bobina da fase B e a bobina da fase C. Cada um desses aqui com 220, né? Em triângulo aqui, eu não tenho 220. Se a fase é 220, então eu teria só 380, né? 220 vezes raiz quadrada de 3, eu teria 380 em cada borne aqui, né? Em cada interligação aqui. Aí se eu ligo um motor trifásico, aí seria 380, né? Vezes raiz de 3, que dá os 660 aí. Aí geralmente você pega isso daqui, ó, aí ele vira o condutor neutro, né? Lá no transformador, aí geralmente na baixa tensão, o A ele está escrito como X1, a fase B ele está como X2, a fase C ela está como X3, e o neutro aqui, né? O neutro que ele vai ser aterrado no poste, ele vai estar lá como X0. No triângulo aqui, ó, na ligação em triângulo, a fase A, por exemplo, ela vai estar como H1, a B como H2, lá no escrito lá no transformador, e a C como H3. Deixa eu ver o que mais. Aí eu poderia, né, ter feito o inverso, né? Curto-circuitado o 2 e o 3, né? E aterrado os três aqui, né? Vai ser o condutor neutro para fechar o circuito. Tem alguma dúvida aí, João? Ou não? Foi interessante você estar falando isso. Você tem algum tempo aí, uns 5 minutinhos ainda? Sim, sim. Não, vamos aproveitar aqui, já que eu comecei cedo, né? E o horário agora é de você, vamos aí, né? Foi Bora aí, interessante você nós, estar falando nós desse tem até negócio. 10 horas aí. Foi interessante você estar falando sobre isso, porque hoje aconteceu esse fato comigo, questão do transformador. Estava no serviço hoje, de elétrica. O que acontecendo? Eu fui fazer um serviço hoje, eu cheguei lá, eu fui medir, eu desliguei o disjuntor, né, para fazer o procedimento, né, Uhum. trocar as tomadas e tal. Eu peguei meu multímetro da FUC e medi, né, o neutro, instalação antiga. O neutro tava dando 60 volts. Aí a fase tava dando 195. Você divide, aí você punha a diferença de potencial DDP de um para o outro, dava 230. Aí eu fiquei preocupado, falei pro cliente que isso não era normal, né? Assim, se fosse um circuito trifásico, normalmente a tensão estaria equilibrada, né? Mas isso acontece em circuitos onde o cliente ele tem equipamentos monofásicos. Aí, como no monofásico, por exemplo, você tem um chuveiro, sei lá, de 4.400 na fase A, por exemplo. Aí na fase B, você tem sei lá, um forno elétrico de 1.000 e pouco.
Então, cada fase você vai ter uma carga com uma potência diferente. Daí, se ela tivesse equilibrada, por exemplo, se tivesse equilibrada lá, você iria ver a tensão do neutro. Você olhou a tensão do neutro, por exemplo, uma ponta, você colocou Eu, no neutro e a outra. Inclusive, você pode. Eu estou falando aqui, viu? Mas eu não recomendo você fazer isso. Você pode, inclusive, a gente fazia isso no laboratório, né? não, foi isso que eu fiz aí. A gente segurava com Eita. Então, Demais. então não estou Quem avisando, nunca né? fez isso? Não, então eu Quem fiz nunca, o. né? Ó, Que eu fiz o. atire a primeira pedra na Madalena, quem nunca fez isso, né? Eu fiz o Então, neutro em relação a mim, né? Aí tava isso. dando Aí, 68 volts. obviamente, você tava de calçado de segurança, né? Se Tava. tivesse de chinela havaiana igual o Zé Pica-Fio, né? Você teria tomado o sentimento lá, o choque, né? Não, mas depois Então, eu aí usei aço. geralmente é isso. Você usa você como referência, né? Você devidamente isolado, e aí você coloca no outro a ponteira, né? No neutro. Aí, se tiver equilibrado, vai dar uma tensão de zero. Mas aí provavelmente lá no seu cliente lá, ele deveria estar com as fases, né? Por exemplo, equipamento é assim, se fosse tudo trifásico, por exemplo, se vamos supor que ele tivesse uma lâmpada trifásica, né? Vamos supor aí, né? Se todos os equipamentos dele fosse trifásico, com certeza sempre ia dar o potencial zero. Mas como você tem essa variação, né, entre fase A, fase B, você tem um desequilíbrio de cargas, viu? Não é um desequilíbrio de tensão. Dependendo do caso, aí você vai encontrar um nível de tensão no neutro, né? Você encontra um nível de tensão nele, dependendo aí, né? Não é, como se diz, não é totalmente alienígena, não. Se eu não me engano, eu acho que o do Fluidicinho aqui, eu tenho até uma simulação do circuito. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Vamos só fechar a última questão aqui. Aqui é só para você identificar fases, né? Então, fase R, ou qualquer foi um B aqui, né? Fase R, S e T, né? Ou A, B, né? Ou C. Deixa eu abrir aqui a simulação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver, é porque eu tenho a licença aqui de professor, deixa eu ver se vai funcionar aqui. É porque esse aqui é a versão completa da festa. Ó, pelo menos não tem mais de 300 pessoas usando, não. É porque se tivesse mais de 300 professores dando aula nessa mesma matéria, eu não ia conseguir. Ó, liberou ó, a parte de elétrica e eletrônica. Se não me falha a memória. Não, não quero fazer download agora, não. Nós estamos em aula. Ah, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui está simbolizando o sistema aqui, né? Um sistema elétrico aqui, ó, com a frequência de 50 e a tensão, né, de 7 volts. Deixa eu ver se dá para alterar aqui. Eu quase não mexo nesse daqui. Deixa eu ver se. Ah, não, acho que eu tenho que alterar. Ah, eu tenho que alterar clicando no próprio dispositivo, tá certo. Deixa eu botar aqui 60 Hz e a tensão de 220.
Porque aí pondo na tensão de fase 220, né? Aí duas vai dar 380, três vai dar 660 aí. Deixa eu lembrar aqui. Aqui é o. Aí, ó, você tá vendo que tá aparecendo. Aí eu liguei o circuito, né? Tá aparecendo, ó, 219 miliampere em cada uma das fases. E no neutro ele tá zerado. Mas por quê? Porque as cargas aqui, ó, todas as cargas das três fases. Ah, não, ele só liga uma por vez aqui. Tá bom. Aí, por exemplo, se eu desequilibrar o que acontece normalmente, né, na rede elétrica aqui, se eu se eu tenho, por exemplo, a impedância aqui, né, vamos, sei lá, vamos colocar aqui 300 quilômetros aqui. Deixa eu pôr 300 ohms aqui. Acho que eu só posso mudar quando eu desligo aqui. Não, acho que deu certo. Aplicar. Agora eu voltar a simular de novo, ó. Tá vendo que apareceu no neutro uma corrente e também vai aparecer um sinal de tensão, né? Se você fizer o que eu não recomendo, né? Usar você como referencial, né? Aí a DDP vai aparecer é, é zero, né? Agora, se ele está desequilibrada, como o que acontece? Aí no seu caso aí foi 60, né? Foi, 60. foi E 68 aí deles. a corrente, eu deveria ter colocado um voltímetro aqui para vocês verem. Aí a tensão, ela fica diferente de zero e aí vai aparecer uma corrente. Porque como ela é alternada, vocês estão vendo aí que ela tá, deixa eu pôr aqui passo a passo, né? Aqui, ó. Ora ela tá no sentido, ora ela tá no outro, né? Porque aí a senoidal aqui, né? A senoidal ora, quer dizer, na fase A, né? No primeiro ciclo, aí a setinha, vamos supor, ela vai estar para esse sentido, né? E no outro ciclo, ela vai estar para o sentido oposto aqui. E aí, tanto a tensão aqui como a corrente, elas vão estar defasadas aqui, né? Tudo vetorial, né? Aí você tem a I1, né? I1, I2, I3. Aí quando o circuito está totalmente equilibrado, essas correntes, todas entre elas, elas vão estar defasadas em 120 graus uma da outra. Aí por isso que lá no multímetro, né, vai aparecer 0 amperes, né, por exemplo, se for o alicate, né, ou no voltímetro ali apareceria, né, sem o neutro, ele estaria normalmente neutro mesmo. Isso aqui é para condição de equilíbrio aqui, ó. Equilíbrio. Mas equilíbrio de quê? De cargas. Aí Professor, a impedância, né? A impedância de cada equipamento, a impedância deles aqui, né? Do um, a impedância do 2, do equipamento 2 e do equipamento 3, elas teriam que ser iguais, né? Para ter a mesma potência. Pois não, pode falar. é porque o que acontece? Lá é monofásico, lá só tem uma fase e um neutro. Normalmente o neutro tinha que estar. Tipo assim, que eu sempre encontro 0 volts, né?
Não importa, porque ele é monofásico, né? Sim, sim. É Normalmente, só o neutro é. quando tá só o Mas se neutro, tiver, não, mas se tiver desequilibrado, é igual eu falei, né? Se tiver as fases em desequilíbrio, vai aparecer um valor, né? Um mas, valor tanto mas isso lá no transformador, né? isso em relação às fases. É porque ele pega, quer ver, ó, de um pegar uma norma aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é 18. Geralmente, quando eu encontrava isso nas casas, eu encontrava 10 volts, 9 volts, né? Diferente potencial Aí DDT. dependendo da diferença Aí aqui, ó. colocava uma arte e acabava o problema, sabe? A arte de aterramento, o que potencializava e tal, nunca dava problema. Só que nesse caso foi um negócio muito louco, sabe? Deixa eu até. É que aí, ó, você faz aí em relação lá, né, aí geralmente na rede multiplex, né, que é aquela protegida, né? Aí você vai ter aqui o estribo do neutro, né? O estribo da fase A, da fase B, da fase C, né? E aí eles vão estar desequilibrados entre eles aqui, ó. Geralmente o ramal, né, na hora que você tira o ramal aéreo e sai do transformador, porque a função desse transformador aqui, né, é primeiro é converter a média tensão em baixa tensão para os clientes que, né, quando eu falo cliente comum, é o residencial mesmo, né, o que não tem demanda, né, a potência dele ela é baixa, né, então é o suficiente eu acoplar diretamente no secundário do transformador ali que lá mais para frente, lá no módulo 3, geralmente lá na última UC eu vou mostrar para vocês lá a planta. Aí tem uma planta de situação, né? Eu pego geralmente uma de Goiânia para mostrar para vocês que o projetista, né? Ele vai colocando, por exemplo, um transformador, ele vai cuidar de dois quarteirões, né? Ou de três. No caso lá do exercício é quatro, né? Mas é porque aqueles quarteirões ali são irreais. Mas geralmente é isso. Você faz a distribuição diretamente, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá na ligação estrela, né? Com neutro aterrado. Aí o neutro ele tem que estar aterrado na rede elétrica aqui. E geralmente, se o circuito for trifásico e as cargas no trifásico, até que ele não dá problema, não. Mas se você pegar uma instalação, né, que tem monofásico, que tem bifásico, sempre vai ter um desequilíbrio aí, né? É porque no final das contas a fase ela não vai fechar com neutro, né? Então, no final das contas, na hora que ele faz deixa eu pegar aqui um desenho do diagrama aqui. Na hora que ele faz o fechamento final aqui, ó, não, nessa aqui não tem não. É a 05. Pegar um de transformador aqui, ó. Ó, esse daqui está mostrando um rural que tem uma medição. Mas geralmente, né, os da rua aqui, ó, tem esse monofásico, esse daqui é um trifásico, né? Aí ele vai alimentar, né, o cliente
Geralmente, né, o cliente comum aqui, ele alimenta o cliente, aí eu acredito que deve ser o caso aí do seu aí, né, em que você encontrou a situação, né? Que aí no final das contas aqui, ó, na hora que você fecha o equipamento aqui, que ele tem impedância, né? A fase, quando o equipamento está fechado, né? A fase e o neutro vão tornar-se um só, né? Então, a corrente vai ser a mesma na hora que tiver fechado, né? E a tensão também, né? Só que aí para o circuito de alternado aí, se a gente olhar os três ao mesmo tempo aqui, né? A E se a carga estiver equilibrada, por exemplo, vamos supor que eu tenho três chuveiros ligados, um em cada fase. Aí os três, cada um tem 4.400, né, volt-ampere aí de potência aí, total aí, né, de potência aparente. Então, no final das contas aí, a corrente de neutro, na hora que sair lá do medidor, né, e fechar aqui na ligação do circuito, a corrente de neutro ela vai ficar zero. Não porque não existe corrente, mas é porque a corrente, elas vão se equilibrar, aí uma vai anular a outra. Aí sempre quando você vê uma corrente no neutro, né, no sistema lá trifásico, aparecendo uma corrente aqui, igual está aparecendo aqui na simulação aqui, né? É porque uma das impedâncias, ou seja, uma das cargas aqui, ela tem uma impedância diferente da dos outros aqui, o que é o que normalmente acontece, né? Um forno elétrico, ele tem uma potência diferente, mesmo da mesma marca, né? Se tem uns com maior potência, outro com menor potência. Se a impedância dele for diferente de cada um, sempre vai aparecer uma correntezinha ali, né? No neutro, se tiver desequilibrado, vai aparecer. Se ele tiver equilibrado, aí ele vai sumir. Aí nem parece que tá. Você pode até pegar lá no. Não recomendo, né? Você pode até pegar lá no cabo lá e você não vai sentir nada, porque uma vai. A da fase A vai estar. A da fase A, da B e da C, elas vão estar se anulando e aí é por isso, né? Por exemplo, igual um prédio, né? Por que que o prédio não cai? Você tem a isoestática, né? Você tem os pilares, ele se apoiando no chão, né? Apoiando lá no substrato e deixando a estrutura em pé, né? Ela só não cai, não é porque não existam forças, existem forças, só que a estrutura, né? Tanto a parte, né, de concreto quanto a armação, né? O metálico ele vai fazer essa sustentação. Aí é análogo às correntes, quando as cargas estão equilibradas, aí não aparece corrente, mas ela vai estar lá, só que elas vão estar todas, vão estar se anulando. Se você alterar um pouco a impedância de uma das fases, aí você vai ver no equipamento, só que elas não vão estar se anulando. Provavelmente é isso o que aconteceu aí no caso aí, lá Aí, na obra lá. só pra você pasmar, eu também achei que era questão de indutância, eu tinha uns motor pesado na fábrica que tinha lá próximo, é uma fazenda, assim, você entendeu? É um transformador de fazenda. São quatro casas nesse mesmo transformador. E o cara foi trocar a lâmpada e tomou choque no neutro. Tomou choque Aí. mesmo. Aí o que que aconteceu? Aí eu fiquei meio assim. Aí eu fui lá no transformador de frente à casa. Aí o que que eu pensei? O que todo eletricista faz? Aterrar o neutro, né? Aterrar o Uhum. neutro e pronto para que potencializar e acabou. Na hora que eu bati a arte no chão e peguei na arte, eu tomei choque. Pois é, não, é sempre as cargas vão estar desequilibradas, Aí o que que era? sempre. Aí eu fui lá no aterramento do transformador, esse que você explicou, Uhum. e coloquei o motivo no aterramento do transformador. Tava dando 80 volts no aterramento do neutro do transformador. Aí eu fui lá na caixa e medi a fase um tava dando 190, a fase 2 tava dando 300. Pois é, ó, a variação. Não, e isso, aí, por exemplo, e para piorar, esse transformador que fica na rua aqui,
ele tá ligado, vamos supor, tá em 2 quarteirões, chutando aqui. Vamos supor que eu tenho. Vamos pegar essa planta aqui, ó, da. Deixa eu ver se é essa. Igual a arte que era para aterrar, tava dando tensão na arte de aterramento. Quer ver? Acho que eu tenho um aqui que eu mostro a planta de situação. Ah, não, não é esse, não. Ah, deixa eu pegar esse aqui de aprovação. Igual aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho um transformador aqui, né? O problema, aí vamos supor que eu, deixa eu ver se, ó, aqui, ó, CETR, né? Eu tenho um transformador aqui, ó. O problema é que esse transformador, ele está servindo, né? Por exemplo, os lotes que ficam aqui, né? Aqui não está mostrando o loteamento, não, porque tem uns que mostram, né? Lote um, lote 2, né? Aqui, ó, isso da rua C136 com a C153. O problema é que esse transformador, as casas que não tem demanda, né? Como eu chamo aí de casa comum, né? Ele está dividindo, né? Por exemplo, a casa que está aqui em frente, ele está alimentando, vamos supor, uma casa que está aqui na frente, que tem uma impedância, né? Ou seja, a quantidade de equipamentos, de potência, diferente da outra casa que ele está alimentando. Então como ele está alimentando casas diferentes, sempre o neutro aqui, ele vai ter um nível ali de corrente elétrica e, consequentemente, um nível de tensão, né? Sempre, sempre ele vai ter. Não, não tem como. Só se todo mundo, né? Só se todos fossem, né? Tivessem os mesmos equipamentos. E mesmo assim, se todos os equipamentos estivessem ligados, né? Ou pelo menos, vamos supor que cada um escolhe 2 equipamentos aqui para ligar, uma geladeira e uma TV, né? Mas só se todos estivessem com eles os mesmos, com a mesma potência ligada, aí que ia aparecer zero. Aí o problema é que esse transformador aqui, ele fornece energia, né, ó, isso aqui, por exemplo, né, ele fornece energia para os quarteirões, né, para as casas aí né, nas residências aí né, onde ele alimenta e do loteamento onde ele alimenta, né? Aí o que eu estava falando aqui, ó, agora voltando, tem mais alguma dúvida aí, alguma pergunta? O Não, não, só isso É mesmo. Isso que, aí. é que na questão, ó, na questão essa aqui que eu estava fazendo aqui no. É porque antigamente era tudo discursiva. Aí hoje em dia ela tá assim, ó, é formulário. Aí vocês vão ver aí na gravação da aula, né, eu falando, ó, vocês vão contar de cima para baixo aqui no diagrama, né, o fusível, o relé térmico, a botoeira aqui é para desligar, né, ela normalmente fechada. A botoeira normalmente aberta para fazer o selo, né? Aí que o contator, né, está representado pela bobina e representado pelo contato normalmente aberto, que representa o selo, né? Que na hora que você aperta aqui, o retorno, a mola, ela retorna, né? Abrindo o circuito novamente, ele não é igual ao interruptor, né? E daí o selo garante com que ele continue energizado. Inclusive, era uma das perguntas que tinha aqui nesse questionário. Então, a primeira atividade são essas questões aí, depois vocês vão ver na aula gravada aqui. Aí, se precisar, se ficar alguma dúvida, aí na próxima eu posso mostrar aqui. É porque eu fui pego de surpresa aqui. Eu olhei e falei, aí, formulário, eu procurando aqui no início da aula para baixar, né? Lá em situação de aprendizagem, né? Aí na hora que eu vim aqui, ó, é questionário, aí quando eu cliquei que eu vi, né, que é o questionário automático. Mas aí eu dei uma olhada aqui
Eu dei uma olhada na atividade 2, aí ela é uma folha de resposta mesmo. Essa aqui tá ok, tá? Então é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida aí? Algum, O uma, Henrique ainda tá boiando aí, ó. Ele alguma... deve estar entendendo o que aconteceu antes. Não, o Henrique, é porque como eu geralmente eu dou treinamento de NR10 e CEP no segundo horário, né? E hoje eu não tinha, e eu peguei já estava no automático e já entrei na sala de vocês e comecei a dar aula no segundo horário. Aí quando eu estava finalizando a aula, é que eu percebi que eu já tinha começado desde o segundo horário aí. Por isso que essa aula aqui já está dando quase 2 horas. Foi Ai, mal. ai. Não, bom, nunca vi uma aula longa assim. Nós tá precisando. Pois é. Não, então aí já na próxima aula, deixa eu ver, a gente já pode começar a analisar se eu não me engano, acho que é uns 4 ou 6 é, tipo de ligação. Aí o que que eu guardei, o que que eu preparei? Deixa eu ver aqui. Eu tô entrando, porque é tanta aula que eu ministro que aí eu deixo as pastas tudo abertas. Esse daqui é o. Aqui, instalação industrial, essa mesmo. Aí o que que eu fiz aqui? Eu peguei, eu já. Aqui, ó, se eu não me engano, em biblioteca, já vamos fazer spoiler aí, ó. Aí tem essas aulas extras aqui, ó, muito boa, viu? Ensinando aí como que você já mexe com CAD Symbol ou não? É a primeira vez na televisão que vocês vão mexer com ele. Eu já consigo mexer já nele. Já mexe, né? Por exemplo, É, esse, se eu não me engano, esse daqui ele tá bugado. O Aí tá professor, mesmo, ó. Eu tô tentando baixar aqui, ó. o professor presencial passou para nós. Passou? Passou. É porque, ó, você tá vendo que eu tô tentando clicar aqui para baixar, ó, não tá baixando. E ele tá mais bugado ainda, porque teve uma outra sala que eu conseguia baixar, só que ele não estava funcionando. Aí eu peguei e baixei esse aqui, ó, cá de cima 4.0. Aí eu tô usando ele. E daí, ó, eu peguei e reservei aqui, ó, fiz uns diagramas aqui, ó, para cada aula. Aí o que que eu vou fazer a partir da próxima aula? Se tiver ainda alguma dúvida na atividade um, a gente ainda pode falar também. Mas aí, a partir da próxima aula, eu vou analisar um por um aqui. E como a gente tem 10 aulas, eu acredito que vai dar para a gente analisar. Eu fiz um aqui, eu montei um com a Soft Starter, essa Soft Starter genérica do CAD-Simo, né? E uma com inversor de frequência. E também tem uma com aquele relé, eles chamam relé, né? É, da Siemens. Se eu não me engano, é esse daqui, ó. Esse aqui é o Soft Starter. Tem um aqui, um relé da Siemens. Acho que é esse aqui, ó, logo. É esse aqui mesmo. Mas tem um com a imagenzinha melhorzinha, deixa eu ver. Porque dá pra gente fazer muita automação com esse. E no CAD Simo,
Porque tem um modelo que ele não tem HM, né? Ele não tem um painel. Tem um modelo que é o mais comum e tem ele no cadicimo, com esse desenhozinho aqui. Aí uma das simulações, eu coloquei ele para fazer partida, coloquei para o sinaleiro, né? Utilizando esse logo aqui. Aí uma das aulas a gente pode pôr como aula extra, né? Depois da gente analisar. Se eu não me engano, é 4 montagens. Depois a gente analisar as 4 montagens da atividade 2, aí a gente já pode olhar, né? Inversor, soft starter, isso daqui o logo, né? Para a gente fazer algumas ligações aí diferentes. Geralmente, aí se eu não me falha a memória, o inversor que vocês vão utilizar lá é o. Eu acho que o Soft Starter, se não me engano, é esse daqui, ó. É esse SSW07. E se eu não me engano, é o 08, que é o inversor de frequência que geralmente lá no Senai usa. É porque eu estou acostumado a usar o CFW, que ele é o CFW 500, que aí você tem o Solar Drive, né? O CFW 500, você tem tanto a opção de utilizar a rede elétrica, né? Como utilizar também, ele é híbrido, né? Tem um modelo lá que é híbrido. Você utiliza a placa solar, né? Ele funciona com corrente, tensão e corrente contínua. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Deixa eu ver. Não, não é esse não. Mas é bom, vai ser legal aqui. Aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou pedir para Letícia, quando a gente chegar nessas aulas aí, né, ela colocar uma pasta aqui com com a simulação, né, para vocês utilizar ela, tirar dúvida, né, com essa simulação também, né? Assim como a gente faz em outras aulas aí. Agora esse daqui, ó, eu vou ter que olhar, ó, o link tá quebrado, ó, tá vendo, ó? Se você tentar baixar aqui, ó, você tá vendo que eu estou tentando clicar aqui? Eu acho que esse link está quebrado. Aí o que que eu vou fazer? Como ele já está criado aqui, eu consigo. Eu não preciso nem pedir para a monitora, não. Eu consigo é, substituir esse que não está funcionando, né? O 3.0 por esse daqui, ó. E o bom é que aí eu vou colocar essa pasta compactada e esse daqui não precisa instalar. Você só precisa colocar uma senha aqui, ó. Isso aqui o pessoal na internet aí, até aquele cara lá, um famoso aí, ele utiliza até esse daqui, ó. Eu fiz um treinamento lá, Leões, não sei o que da elétrica. Eu esqueci o nome dele. Ele tem um canal aí da elétrica aí. Esse aqui ele fica falando, fala meu leão, não sei o quê. Olha, aí vem até aqui, ó. Já vem aqui a senha para você abrir aqui, ó. Você já consegue utilizar. Pois não, Davi? É esse aí mesmo que o professor falou, eu tenho ele aqui. Ah, você tem? Não, eu Então eu tenho. vou. Aí para quem não tiver, aí eu vou colocar esse, porque esse é o que está funcionando. Até numa outra sala aqui eu consegui baixar, mas na hora que eu fui rodar ele não rodava. Aí esse daqui ele tá rodando, ó, de boa aqui, ó. Eu consigo abrir simulações nele. Aí eu vou modificar quem não tiver, né? Eu vou pegar e modificar ele aqui, tá bom? Então é Aí, isso, gente. Vou deixar renderizando aqui. E já deu, vixe, ó, já tá com 1h42 aqui. É porque eu já tava no automático, gente, aqui, eu tava. Aí eu comecei, como eu não tinha, eu sabia, quando eu comecei a aula, eu falei, gente, tem algo errado que não tá correto. Mas como eu já tava ministrando conteúdo, eu continuei seguindo reto. Quando você falou pra mim que eu cheguei no fim da aula, eu falei, uai. Pô, e aí foi aí que eu pensei, falei, aí eu lembrei, eu falei, eu não tive, foi
É porque eu finalizei uma Pois é, turma eu aqui também de. achei estranho que a hora que eu entrei já tava rolando a aula. Eu falei, uai, só tá o professor ali e ele já tá falando. Pois é, não, ó, aqui, ó, uma de Tumbiara já acabou. Aí, se eu não me engano, acho que na próxima semana já tem uma de catalão. Geralmente é aqui o CEMOC, né? Aí eu faço treinamento lá do pessoal de NR10, de CEP, aquela empresa, acho que é CEMOC. É CEMOC, não é que? Sei que é minério, sei que tem muita coisa aí. É, tem a Semoca, Mosaic, tem muita. Acho que é essa mesmo. Aí sempre, ou é a de Tumbiara lá, é uma lá de óleo, óleo vegetal e tal. E aí sempre é essa, ou eu tô dando aula nesse horário de NR10 e CEP para Itumbiara, ou então é para o CEMOC. É os maiores clientes aí. Empresarial, né? Você tem que, ó, na hora que a reciclagem, né? Na hora que o funcionário tem tempo ali, aí ele já entra ali, já faz a reciclagem. Aí toda Faço semana direto. tem, 5 alunos, 6 alunos, 10 alunos, de dois em dois. Se tudo der certo, né? Se você não tiver um afastamento por mais de 120 dias, 120 dias. Se não tiver um acidente ligado à elétrica e se você não, né, não trocou ali de função, você vai ficar com aquele treinamento ali por 2 anos, né? É, nós Aí faz lá tá, direto também. aí sempre tá tendo aí. Então tá, pessoal, vou parar aqui o compartilhamento, parar aqui a gravação, né? Desculpa aí por ter esquecido aí o. Eu comecei diretão a aula hoje aqui, né? Por isso que vocês vão ver que vai dar quase 2 horas aí de aula, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí. Falei.